Magazine RLX Desporto, às quartas-feiras pelas 22h30 na sua Rádio Lisboa. Ora, muito boa tarde aos nossos ouvintes do Magazine RLX Desporto. Hoje, como sempre, temos o Bruno Silva e o Aftab Tayob nesta primeira parte, onde vamos falar sobre os assuntos da semana desportiva, começando pela análise ao Campeonato Nacional, onde este fim de semana até correu bem ao Sporting. Nós, na quarta-feira, quando foi emitido a última edição do Magazine RLX Desporto, já tínhamos gravado o programa, portanto, daí não temos falado da jornada que ocorreu a meio da semana. Vamos falar agora destas duas últimas jornadas, então, começando antes de mais por perguntar ao Bruno. Bruno, explica-me lá esse teu background aí atrás de ti, o que é que significa? Boa noite a todos. Este background significa uma formação que irei dar para a Sigma Stars Academy. Iniciou-se ontem comigo e com o Miguel Albuquerque. O Miguel Albuquerque abordou ontem o primeiro tema sobre os processos de gestão e liderança no desporto. Aliás, sobre a pandemia e os principais impactos no mundo do desporto, assim é que é. Amanhã vou falar sobre a gestão de infraestruturas desportivas, também em cenário de pandemia. Depois haverá mais uma aula sobre processos de gestão e liderança no desporto, também com Miguel Albuquerque. Eu irei dar o outro módulo a seguir com formação de futuro, tudo à abordagem total neste cenário de pandemia, e depois terminamos com uma mesa redonda com os convidados especiais Rui Miguel Mendonça e o Firmino do Cova da Piedade. Portanto, isto é uma ação que está a decorrer entre 26 de Abril a 6 de Maio, em parceria com a Câmara Municipal de Cascais, mas a Sigma Stars vai fazer mais formações. Portanto, sigam a página que vão haver mais novidades para breve. Sim, senhor, eu também já fiz uma formação da Sigma Stars, muito conseguida, curiosamente com o treinador do clube, com o treinador principal da equipa de futsal do clube aqui do Aftab Tayob. Aftab, faz-me então a tua análise destas últimas duas jornadas, onde, enfim, eu há bocado em off the record, como costumo dizer, tinha dito que eu estava a antever que seria a tragédia total para o Sporting. Afinal não foi bem assim. O Sporting até se não safou mal, sobretudo nesta última jornada, e se calhar o jogo que o Sporting fez com o Braga pode ter sido a injeção que o Sporting precisava para voltar outra vez à modo de cima e ter outra vez a tal estrelinha que lhe faltou nos últimos jogos. Faz-me lá então a tua análise. Boa tarde a todos, a ti Bruno, a ti David e a todos os nossos ouvintes. A estrelinha tem estado a acompanhar o Sporting desde sempre, atenção. Dizeres que não tiveste estrelinha contra o Famalicão, acho que não viste o mesmo jogo, não é contra o Belenenses, não viste o mesmo jogo que eu. Portanto, marcares um penalti aos 95 minutos, acho que por aí a estrelinha, o Sporting tem tido a estrelinha e faz para ter também. Foi uma jornada dupla. Começo pelo meu Benfica, jogou bastante bem em Portimão, pessimamente ontem, ganhou os 2 jogos, está a 4 pontos do Porto, que é o segundo classificado, e neste momento é o que mais interessa, é tentar chegar ao segundo lugar, lembrando que no dia 6 de maio o Benfica joga com o Porto em casa, se eventualmente vencer o jogo, fica a 1 ponto do Porto, tendo em consideração se eventualmente ganhar o jogo com o Tondela, que é o próximo jogo. O Benfica tem tido grandes dificuldades nos jogos em casa, quando as equipas jogam subidas, quando fazem pressão alta, o Benfica não consegue organizar o jogo e não consegue arranjar estratégias para resolver os jogos. Ontem, quando o Benfica faz 1-0, o Santa Clara provavelmente merecia estar a ganhar. Quando o Benfica faz o 2-1, o Santa Clara estava mais próximo do 2-1. Foi um jogo muito sofrido. Acho que espelha bem a época do Benfica. Eu por acaso, nos últimos dias, trouxe para mim 2 reflexões e vou partilhá-las convosco. Uma é uma reflexão versus preocupação, que é preocupação não por nenhuma maldade, mas porque acho que vocês vão sofrer. Jorge Jesus, em 2010, 2011, conseguiu que o Porto fosse campeão na Luz, com André Vilas-Boas. O Benfica arrisca-se a ter o Sporting campeão na Luz. E embora já tenha aqui repetido
repetidas vezes dito que o Sporting merece ser campeão, preferia que não fosse na Luz. Isto era uma das reflexões que queria fazer. Nada contra o Sporting merecer ser campeão, não está isso em questão. Eu, enquanto benfiquista, preferia que não fosse na Luz, por todos os motivos e mais alguns. Ontem, a brincar, até dizia que não fosse acontecer algo que aconteceu há muitos anos atrás, que eu ainda era criança, sim, ainda não era jovem, ainda era criança, quando o Sabri marca o gol em Alvalade e o Sporting precisa de ir ganhar a Salgares. Portanto, acho que é escusado também para vocês, sportinguistas, terem que sofrer até à última jornada. Segunda situação, que é uma reflexão, apenas isto. Quando nós falamos de Jorge Jesus tem um ego maior do que a sua liderança, maior do que os seus títulos. E nos últimos dias fiz um bocado de, sei lá, presidente do Barcelona, do Real Madrid, dos grandes clubes da Europa. Quem fala Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, pode falar nos clubes ingleses, pode falar no Paris Saint-Germain e tudo. Isto é uma conclusão. Quando me apresentam o currículo de Jorge Jesus na Europa, vamos esquecer o Flamengo por ser na América Latina. Na Europa, o Jorge Jesus está, contando com este ano, há 10 anos, em dois grandes clubes. Benfica e Sporting, ganhou uma taça intertoto pelo Braga, mas está há 10 épocas em dois clubes. Benfica e Sporting. Tem 3 títulos de campeão nacional. Custa 7 milhões ou 6 milhões por ano. Se calhar por aí também não lhe compram. Se calhar por aí, ele pode se vender muito bem, mas depois quando vamos ver esses resultados, esta é a realidade. Ele ganha 3 campeonatos no Benfica em 6 anos. Em 3 anos de Sporting ganha uma taça da Liga com o maior investimento sempre de Sporting, maior investimento sempre, ao próximo do maior investimento sempre. Não quero estar aqui a induzir os nossos ouvintes sem erro. Este ano no Benfica arrisca-se a ganhar uma taça de Portugal. Sim, matematicamente pode ser campeão, mas todos sabemos que a probabilidade neste momento é 1%. Portanto, estou a pôr em consideração que este ano não é campeão. Em 10 épocas ganha 3 campeonatos. Acho que é muito pouco para um treinador que se vende da forma que se vende. Porque analisando desta forma, David, já vos dou a palavra, vejamos o currículo do Rui Vitória, esteve 3 anos e meio no Benfica, foi 2 vezes campeão, para além dos outros títulos. Jorge Jesus, mesmo a nível de taça de Portugal, só tem uma taça de Portugal. Depois tem muitas taças da Liga, que o Sporting apelidou de taça da cerveja quando convinha, e agora, se calhar, já é uma taça muito importante, ou nos últimos anos tornou-se uma taça muito importante. E isto foi só uma reflexão que quis fazer, e que Jorge Jesus próprio deveria fazer. Toda a estrutura do Benfica deveria fazer, mas Jorge Jesus também deveria fazer. Senhora Bruno, tu tinhas há umas semanas atrás previsto que o Sporting não se ia conseguir safar em Braga, se fosse bem, não é? A jogar com menos um jogador praticamente em 3 quartos do jogo, aquilo foram fazer das suas fraquezas forças, e esta vitória dramática é aquilo que eu dizia há bocado ao Aftab, provavelmente era a injeção ou a vacina, que agora também está muito em moda as vacinas, era a vacina que o Sporting precisava para ganhar aquele boost até ao final do campeonato. Achas que sim? Não sei se era o boost que precisávamos. Acredito que esta vitória em Braga pode representar mais do que os 3 pontos que representou, pela forma como foi conquistada. Eu aqui há umas semanas disse que era contra a inferioridade numérica no futebol, a propósito do jogo do Benfica, e mantenho o que disse. Eu sou contra a inferioridade numérica no futebol, acho que estraga o jogo, acho que estraga o espetáculo. A expulsão do Gonçalo Inácio, que na minha opinião não faz muito sentido, eu não digo que é totalmente descabida, porque efetivamente aquela segunda falta pode ser falta para amarelo. Agora os árbitros também têm que ter o bom senso de perceber, aos 15 minutos de jogo, na segunda falta do Sporting, na segunda falta do Gonçalo Inácio, se faz sentido mostrar um segundo amarelo e um vermelho, sabendo que isso vai condicionar desde logo uma equipa. Eu penso que não fará sentido, acho que os árbitros também devem ter instruções para que as coisas não se procedam dessa forma, mas o Artur Soares Dias quis pensar de outra maneira, o que para mim faz muito pouco sentido, porque depois mostrou que o critério dele não era sempre igual. Há lances discutíveis, isso vai haver sempre, e não gosto de falar da arbitragem porque os erros são normais, quer dos árbitros, quer dos jogadores. Os jogadores também erram e muito, e em grande proporção, os treinadores também. Mas depois há um lance sobre o Coates que também é um empurrão mais ou menos na mesma zona. O Gonçalo Inácio
que o Gonçalo Inácio fez, mas aí já não é falta, porque era dentro da área, era uma grande penalidade a favor do Sporting. Portanto, eu acho que o Artur Soares Dias esteve mal, acho que condicionou imenso o jogo, e depois o Sporting acaba por fazer um jogo, quer dizer, no melhor que sabe fazer, porque o Sporting é uma equipa que defensivamente é muito forte. Não haverá muitas equipas neste momento a nível europeu a defender ao nível que o Sporting defende. O Sporting defende efetivamente muito bem. É uma equipa que está muito bem alinhada do ponto de vista defensivo. Ofensivamente, praticamente não existimos a partir da expulsão. E quando surge aquele gol do Mateus Nunes, eu não acredito que houvesse um único sportinguista no mundo a acreditar que o gol pudesse surgir. Estávamos todos a prever precisamente era ao contrário, era o jogo a aproximar-se no fim e nós todos a pensarmos quando é que vai aparecer o gol do Braga nos minutos finais para acabar com o jogo. E depois aparece este gol do Sporting e a forma como depois nos conseguimos segurar até ao fim nestes 3 pontos foi fantástica. Uma atitude incrível dos jogadores, ninguém pode apontar o dedo a isso, porque este plantel tem sido incansável, todos os jogadores que entram a dar o que têm e o que não têm. Portanto, acaba por ser uma vitória que pode representar mais do que 3 pontos, mas só vamos saber agora no jogo com o Nacional. Nacional que também vem a recuperação, uma vitória importante e que ainda sonha a fugir à despromoção, apesar de ser difícil, mas para poder continuar a sonhar vai ser muito importante o resultado que faça contra o Sporting. E uma coisa que eu ouvi a semana passada e que me faz sentido é que efetivamente o jogo em Braga nunca seria decisivo para o Sporting, porque mesmo o Sporting ganhando em Braga, o Sporting já mostrou nos últimos jogos que pode perder pontos contra qualquer equipa, pela forma como tem estado a jogar. Se efetivamente esta vitória do Braga canalizar a equipa para exibições mais confiantes, mais seguras, e ainda por cima com este brinde que o Porto também ontem acabou por nos dar em Moreira de Cónegos, eu acho que se o Sporting aproveitar esse tónico e se realmente arrancar para exibições mais confiantes, eu acredito que contra as expectativas do Aftab, que o Sporting não seja campeão na Luz, mas que seja campeão em casa contra o Boa Vista, e até pode ser com um empate, se o Porto perder com o Benfica. Se o Porto perder com o Benfica, e obviamente se o Sporting ganhar os jogos até lá, que é Nacional e Rio Ave. Mas contando com uma vitória no Nacional e depois em Vila do Conde, e contando com o Benfica a ganhar ao Porto na busca pelo segundo lugar, o Sporting pode ser campeão em casa frente ao Boa Vista, e seria bom que assim fosse. Agora não sei se vai acontecer ou não, é essa a minha expectativa, é essa a minha esperança e espero bem que assim aconteça, vamos ver. Ainda acreditas no segundo lugar do Benfica? Deixa-me dizer 2 coisas. Antes sabes que eu sou uma pessoa crente, portanto acredito sempre. Quanto a isso, vamos deixar claro, se o Benfica tiver a perder 5-0 ao intervalo, eu acredito que na segunda parte, se sofremos 5 na primeira, também podemos marcar 6 na segunda. Mas acho que já dei a resposta. Depois tem a parte lógica, que o Benfica não anda a jogar bem, mas o Porto também não, e o Sporting também não. Portanto, o facto do Benfica não andar a jogar bem, dentro dos 3 grandes, até o que está a ser mais instável é o Benfica, ou seja, consegue fazer um jogo bastante bom, fora, em Passos de Ferreira, perde em casa com o Gil Vicente. Faz um jogo bastante conseguido também em Portimão, e depois faz o jogo que fez ontem contra o Santa Clara. Portanto, o Benfica, eu acredito que se o Benfica ganhar todos os jogos até ao final do campeonato, que não é fácil, começando logo por Tondela, o Benfica fica em segundo lugar. Acredito nisto. Até porque Pinto da Costa, antes de ontem, disse que podia ser campeão, portanto não sei, se tudo corresse normalmente, eu também acredito que se tudo correr normalmente, o Benfica pode ficar em segundo lugar, ou vai ficar em segundo lugar. Nós normalmente não falamos muito no Porto, porque ainda não temos um adepto do Porto aqui, mas acho que é importante referir isto. A cultura do Futebol Clube do Porto, sempre que os jogos não correm bem, porque eu estou curioso para ver o castigo do Sérgio Conceição em relação ao castigo que apanhou o Rubén Amorim, porque o Sérgio Conceição não é recorrente como o Rubén Amorim, é recorrente de todas as épocas e de todos os jogos em que não ganha. Eu não estou só a falar do caso de ontem, que até poderá ou não ter razão, mas esta cultura passa-se até para fora de campo. O que se assistiu ontem perante um jornalista, estando nós a fazer um trabalho de comentadores, acho que não pode ficar em claro, não pode ser esquecido, porque tentar branquear aquela situação do que aconteceu ontem é muito grave.
É que, primeiro, como eu não ouvi as imagens todas, eu não percebo qual é que foi a questão do Pinto da Costa ao assistente de câmara, a primeira. O Pinto da Costa está acompanhado por um segurança. O outro senhor que agride, que é o empresário do Estoril Gate, como dizem os adeptos do Benfica, mas é um empresário que também trouxe os jogadores argentinos e colombianos do Porto nas últimas épocas, também está com um rádio idêntico ao do segurança. Epá, eu não sei, posso ter visto mal, eu não estou aqui a fazer juízos de valor, mas é alguém próximo da estrutura do Porto. E a forma como bate, e a forma como as imagens que hoje a TVI traz, a dizer, senhor agente, este senhor está-me a bater, quando está a levar porrada, epá, estou a falar em calão completamente, quando o jornalista, quando o assistente de câmara está a levar porrada, diz, senhor guarda, estão-me a bater, é flagrante delito, ou seja, significa que os guardas não estão assim tão longe quanto isso. Se nós mantivermos esta impunidade, depois nós admiramos que os adeptos andem todos à porrada, nós admiramos que aconteçam coisas graves nos estádios. Atenção, não havia adeptos no campo, não havia adeptos no estádio. Quando os adeptos vêm, a culpa são os adeptos, são os arroceiros. Todos os clubes, seja Benfica, seja Sporting, seja Porto. O que dizem os adeptos, o Benfica diz que não tem claques. O Sporting já se afastou completamente das claques. O Porto não, porque a norte parece que existe uma realidade diferente do resto do país. Isto é uma reflexão para todos aqueles que defendem o desporto. E aqui não está em causa ser o Porto, ser o Sporting, ser o Benfica. Está em causa o respeito pelo trabalho de todos. E da mesma forma que nós temos que respeitar o árbitro que falha, como também o Porto ontem teve, eu não quero estar a mentir, ou o 14º ou o 15º penalti aberto. O Benfica só tem um. E há um lance do Taremi, eu não vi o jogo inteiro, mas há um lance do Taremi que calhou eu ver. Aquilo é brincarem também com o árbitro. É brincarem com os nossos jogadores. Nós em Portugal temos muito essa tendência de cair ou de fazermos ao penalti. Seja jogador do Porto, seja jogador do Benfica, seja jogador do Sporting, principalmente quando estamos aflitos. Aquele lance em que o Taremi cai na área, aquilo é gozar com a profissão do árbitro, é gozar com os colegas de profissão. E acho que o futebol não precisa disso. O futebol é muito mais do que isso. A competitividade que o nosso campeonato tem podia ser melhor, mas se nós vermos do nono lugar para baixo, acho que ainda toda a gente pode descer. Para além dos quatro primeiros classificados, em que existe uma diferença de 9 pontos entre o segundo e o quarto, já tirando aqui o Sporting, o campeonato até está interessante. Vamos tentar não estragar o campeonato. Já houve a pandemia, já não temos adeptos no estádio. Acho que tudo o resto, neste momento, possa vir a estragar ainda mais o campeonato, acho que é uma má promoção para o nosso futebol. Sim, senhora. Bruno, esta questão também que se passou ontem com o repórter de câmara, melhor dizendo, da TVI, que foi agredido por um elemento que supostamente nem sequer deveria estar ali, porque as regras agora com a pandemia nem sequer permitem ter pessoas que sejam fora do staff, pelo que se percebeu ou se tentou perceber, não há nenhuma razão para aquele senhor estar ali, mas estava. Não só é lamentável, como se calhar, tal como o Aftab disse, isto teria de ser punido com uma sanção, enfim, algo pesada, pelo menos para fazer jurisprudência, como se costuma dizer, para que não se repetissem estas cenas, até porque ainda faltam 5 jornadas para acabar o campeonato e as coisas vão aquecendo cada vez mais, e mesmo sem público, pelos vistos, este tipo de situações não são... repetem-se, mesmo só com pessoas que estão, ou que supostamente deveriam estar apenas e só preocupadas com o jogo. Sim, é verdade. Eu compreendo a frustração do Futebol Clube do Porto. Eu tive a oportunidade de ver o jogo assim, um bocado à corrupção, não vi com a devida atenção, mas depois tive a oportunidade de ver o resumo. E eu entendo que o Porto se sinta frustrado por vários motivos. A exibição não foi propriamente brilhante, e isso é um problema do Futebol Clube do Porto, como tem sido um problema do Benfica e do Sporting. E depois, efetivamente, a arbitragem também não foi muito feliz. Eu compreendo a frustração e até porque já a vivemos também este ano, quer dizer,
marcar um golo que se revelaria decisivo e esse golo acabar por ser anulado por vídeo-árbitro, seja por fora de jogo, seja por 10 centímetros, seja por 2 centímetros, seja por uma suposta falta sobre o guarda-redes. Quer dizer, já todos vivemos essa frustração este ano e eu sei que não é fácil. E também não é fácil quando há, e pelo menos de todos os lances, o lance sobre o Francisco Conceição a mim parece-me claramente uma grande penalidade, acho que não há dúvida nenhuma, não entendo como é que nem o árbitro nem o VAR conseguem perceber isso, acho a falta evidente, acho que era grande penalidade e percebo a frustração do Porto. O que não percebo depois é a forma descontrolada, como o Sérgio Conceição, já o conhecemos e já sabemos que é o registro dele, mas é o Sérgio Conceição, é o senhor lá, o assessor de imprensa do Porto, também não sei o que é que anda ali a fazer. Exatamente, não sei o que é que anda ali a fazer no meio do campo e a querer bater no árbitro também. É o team manager também do Porto, que também está sempre a refilar com toda a gente. Quer dizer, aquilo virou ali um ambiente de guerrilha, parecia que estávamos, não, pior que os ambientes que se vê na Distrital. Eu acho que na Distrital já nem se vê momentos assim tão maus. E é feio, está a ser transmitido na televisão, muita gente a ver, é um péssimo exemplo e aquilo ficou tudo ali muito efervescente. Depois, é a segunda vez, pelo menos esta época, que ninguém do Porto vai à conferência de imprensa quando as coisas correm mal, e isso para mim tem que haver mão pesada, porque isto é tudo muito bonito quando se ganha, poder vir de peito feito e mandar umas larachas, quando se perde é preciso ter estômago e capacidade para encarar e para falar às pessoas, porque a imprensa está a fazer o trabalho dela, e ninguém aparece. E depois, a forma como os jornalistas se tornam um alvo, eu percebo que há meio explicação bons e maus, há mais especulativos e menos especulativos, há aqueles que vivem mais da não notícia do que da notícia, mas quer dizer, é um trabalho, tem que ser respeitado. Neste momento até é um crime público a agressão sobre qualquer elemento de comunicação social que esteja a exercer a sua função. Portanto, eu espero mão pesada para esse senhor que agrediu o operador de câmara e espero, obviamente, também consequências para o Futebol Clube do Porto, porque o Porto não pode vir dizer que aquele senhor não estava na comitiva, porque se não estava na comitiva, alguém vai ter que explicar o que é que ele estava a fazer dentro do relevado no fim do jogo, a falar com o Vítor Bahia e com o Pinto da Costa, alguém vai ter que explicar o que é que ele estava a fazer naquela zona, e depois o que o Aftab diz também é verdade. Eu também não consigo compreender como é que está ali a GNR mesmo ao lado, e estas pessoas sentem uma impunidade total para desatar ao pontapé a um fulano. Quer dizer, ultrapassa os limites do razoável, e cada vez mais, se não começar a haver mão pesada e as pessoas começarem a ser devidamente penalizadas por este tipo de atos, qualquer dia ninguém pode manifestar a sua opinião, nem nós aqui podemos manifestar a nossa opinião livremente, porque estamos sujeitos amanhã a estarem num sítio qualquer que alguém nos reconheça e não gostou daquilo que a gente disse e depois as coisas correm mal. Reforçar também e porque aqui tenho que falar também do meu clube, por aquilo que consta, também a atitude de alguns elementos do Sporting não foi boa em Braga, e isso também não é bonito. Sei que já aconteceu o inverso, em Braga também somos maltratados, mas quem representa o clube tem a obrigação e o dever de servir o clube bem, e servir o clube bem é conseguir ter o controle emocional, a capacidade emocional para não se deixar levar neste tipo de cenas lamentáveis, que nada tem a ver com o futebol e depois desviam o foco daquilo que verdadeiramente interessa, que é estamos a 5 jornadas de terminar um campeonato, e com o campeão ainda incerto e com uma série de equipas ainda a decidirem a permanência. Portanto, mais um momento para reflexão, que vão sendo muitos ao longo das semanas e das épocas. Eu só estou curioso em questão de ver quantos dias vai apanhar Sérgio Conceição, porque da mesma forma, o Bruno tem uma frase que para mim é marcante. Já estamos habituados à forma como Sérgio Conceição reage. E isto é grave. Ou seja, nós já damos total impunidade a ele tentar saltar para o árbitro, porque para mim é fantástico quando há jogadores como Sérgio Oliveira, como Márcio Assis, que quase estão a fazer um tampão para defender o árbitro do Rui Sequeira, do Luís Gonçalves, do Sérgio Conceição. Ou seja, são os jogadores que tentam dar exemplo à estrutura. Isto é grave, é muito grave, porque ontem nós estávamos a falar de um Moreirense Porto. Se isto acontece, imaginemos, no Dragão ou na Luz, ou seja,
entre dois rivais, vai acabar toda a pedrada. Não há de haver, um dia nós não vamos ter árbitros a quererem arbitrar jogos. Não vamos. É que eu acho que já faltou mais, e eles só não fazem isto porque acho que também têm medo. Lá está, existe uma total impunidade dos dirigentes, que é vergonhoso. O que é que o diretor de comunicação, seja do Porto, do Sporting ou do Benfica, tem que estar a fazer nas 4 linhas? Ou próximo das 4 linhas? Só para preparar o jogador que vai falar? Só para preparar o jogador que vai falar, e então tem que estar lá os 90 minutos ou 100 minutos? É que há uma série de pessoas que estão dentro do campo que não fazem, desculpem-me, não fazem a ponta de um corno para estarem lá. Não faz sentido nenhum estarem lá. E isto tem que começar a ser pensado em Portugal. Porque o nosso jogo, nós quando dizemos que a nossa liga não é competitiva e que nós não vendemos para fora, porque também não é competitiva, não tem qualidade, também não vendemos por causa disto. Quantos jogos nós vemos da Liga Inglesa? Eu acho que todos nós, como gostamos de futebol, vimos o jogo do Liverpool esta semana. O Liverpool sofre um empate 1-1 que é anulado. E a seguir volta a sofrer um empate. Volta a sofrer um empate e já estamos a falar aos 95 minutos. Eu não me lembro, eu vejo com grande frequência, eu vejo quase sempre os jogos dos Big Six em Inglaterra. Esquecendo o Tottenham agora, sem o Mourinho, não vejo, nunca, não era um clube que acompanhava muito, embora admire bem os jogadores. Via os jogos do Wolves e via do Big Five. E a verdade é que eu nunca vi nada parecido com isto. Nunca. Se calhar sou eu que tenho sorte que vejo os jogos corretos. Mas nunca vi. E lá também há treinadores portugueses, há treinadores espanhóis. E isso não acontece. E eu acho que isto não beneficia em nada o nosso futebol. Bem, estamos já em cima da hora, faltam ainda as notas finais, 2 minutos para o Bruno e um para o Aftab, que eu esticou-se um bocadinho. Mas pronto, falou bem e quando fala bem não há muito a dizer. Bruno, isto não continua, a época continua a não correr lá muito bem para o Miguel, não é? Não, o Miguel vai para Jerez de la Frontera este fim de semana, com a perspectiva de um bom resultado e de conseguir ir resolvendo os problemas da KTM, que já falámos aqui. Acredito que este fim de semana possa ser um fim de semana de reviravolta. Não acredito numa vitória nem num pódio, mas acredito que o Miguel possa conseguir ficar ali nos 10 primeiros e bem colocado. Portanto, vai ser mais uma prova para o Miguel ir crescendo, porque este ano já se viu que a KTM, pelo menos a primeira metade do campeonato, vai ser em correção e a tentar crescer e evoluir a moto, no sentido de se igualar à prestação do ano passado com os pneus que tinha, não os tendo este ano. Eu queria aproveitar também para destacar, eu acho que é a segunda vez na história, ou pelo menos que eu me recordo, é a segunda vez na história que o Jornal A Bola atribui nota 10 a um jogador. A primeira vez foi ao João Vieira Pinto no 6-3 do Benfica contra o Sporting, e atribuiu nota 10 ao Coates neste jogo com o Braga, e obviamente sou suspeito, mas fiquei muito contente por esse simbolismo, porque o Coates está a fazer uma época que não me recordo de ver um defesa central fazer, muito sinceramente. Acho que o Coates arrisca-se a ser, ou se calhar já é o melhor jogador deste campeonato, é o jogador que mais tem destacado, e é incrível a forma como consegue estar em todo lado, quer a defender, quer a atacar. Consegue ser o jogador mais equilibrado do Sporting a defender e o jogador mais perigoso do Sporting a atacar naqueles momentos de desespero em que cometemos lá à frente. Eu até costumo dizer que se ele jogasse a ponta de lança era o melhor avançado do Uruguai do campeonato português. Mas muito, muito contente com a exibição do Coates e com este simbolismo desta nota atribuída pelo Jornal A Bola, e que, na minha opinião, é inteiramente merecido. As tuas notas finais, tu que estavas de pai a rir. Uma das brincadeiras disse, pensei assim, o Bruno se calhar vai se lembrar da frase que disse, não sei, pode ser que um Uruguai lá na Luz consiga fazer qualquer coisa, e o Bruno mesmo sendo campeão, porque eu já digo isto há várias semanas, portanto estou à vontade a dizer, pode-se lembrar, porque um derby é sempre um jogo à parte. Eu queria também deixar aqui, e mesmo para terminar, a questão do futsal. Da Champions, dos oitavos, são oitavos ou quartos de final da Champions, quartos de final esta semana, quarta e quinta, Benfica e Sporting a jogarem,
desejar boa sorte aos dois clubes, que ganhem o melhor e que o melhor seja o Benfica, obviamente. Os dois clubes estão na Croácia, que seja bom para Portugal ter dois representantes na Champions é extremamente importante. Quanto ao futsal feminino, o David agora vai continuar, não é, com o programa, portanto, está feito. Exatamente, vamos continuar a segunda parte com a Daniela, na rúbrica A Jornada Delas. Depois temos um especial guarda-redes, vamos entrevistar 2 guarda-redes e uma treinadora de guarda-redes, vai ser extremamente interessante, até porque, como se costuma dizer, só é guarda-redes quem é maluco. Vamos tentar tirar essa prova ao limpo, se é ou não é. Pessoal, nós vamos nos vendo na próxima emissão do Magazine RLX Desporto. Eu, ao Bruno, vou estar também com ele no dia em que este programa vai para o ar, vou estar a ver a formação do Bruno. Ontem foi um sucesso, aliás, o Miguel Albuquerque é para mim um dos melhores dirigentes esportivos deste país, portanto o sucesso estava garantido à partida. Vamos continuar a acompanhar aqui a formação que o Bruno vai continuar a fazer com o Miguel. E depois no fim até fazemos um balancinho. Bruno, desafio depois aí fazeres um balancinho desta ação, porque é muito importante e é uma excelente forma de aproveitar esta pandemia e estas obrigações de estar em casa, porque dá tempo para podermos usufruir desta maravilha que é a tecnologia e com muitas partilhas de conhecimento, que é isso que também me interessa. Pessoal, boa tarde, divirtam-se, portem-se bem e, como eu costumo dizer, se puderem, façam desporto, porque também faz bem. Boa noite, até para a semana. Até para a semana. Magazine RLX Desporto, às quartas-feiras, pelas 22h30, na sua Rádio Lisboa.